Bom, continuando. Além de reduzir as pessoas a uma certa condição específica, alcoolista, viciado e marginal, desconsiderando outros aspectos e características, generaliza que tais condições são comuns na comunidade e que geram problemas psicossociais. Além desta sequência de adjetivos, o documento apresenta, sem fornecer referência, que 30% das famílias residem em casa própria, outros em propriedades invadidas e aqueles que moram em barracos e favelas, sendo a mais conhecida, localizada no famoso Areião. Menciona que tal região poderia ser classificada como uma cidade dentro de outra cidade. Ademais, descreve que os pais trabalham, chegam tarde e que é comum filhos serem esquecidos na escola. Aqui o texto apresenta uma contradição, pois se os pais trabalham e chegam tarde por causa do trabalho, obviamente os filhos não são esquecidos na escola, e sim chegam atrasados para buscá-los. Parece não ser uma questão de esquecimento, mas sim de horário. Nesse primeiro documento, percebe-se que é uma generalização da condição familiar. Logo no início, percebe-se essa generalização quando se diz que a situação da família é precária, sem a preocupação em descrever tal situação ou problematizá-la. A partir da categoria Representações Sociais de Moscovici, podemos pensar em dois aspectos, na funcionalidade e na performance dessa generalização. Qual seria a funcionalidade se generalizar a situação familiar? Podemos pensar que, generalizando uma situação, nos abstemos de refletir especificidades, de problematizar questões, de trazer exemplos para subsidiar o que estamos afirmando. Assim, poupamos tempo e esforço intelectual na elaboração do texto e na compreensão da problemática. Também podemos pensar que, ao generalizar, as possibilidades de intervenção e resolução das problemáticas parecem ser menores. Assim, maximiza-se os problemas e se minimizam as chances de resolvê-los, especialmente se pensarmos na resolução a partir do pensamento cartesiano que os mesmos possuem uma única causa. Quanto à performance, pode-se pensar que ao atribuir adjetivos como precário, alcoolista, viciado, marginal, imprime-se no outro características que o reduzem a tais condições, transformando, através da linguagem, das palavras, uma condição situacional em condição aparentemente permanente. Finalizando-se a análise desse primeiro documento, as representações sociais contidas neste primeiro texto, assim como a atitude de generalizar situações, refere-se exclusivamente à família. Apesar da expectativa que se tem com a denominação do documento, perfil do aluno e da comunidade, o texto foca especificamente a família, deixando de lado toda a complexidade que se pode vislumbrar quando se trata do aluno e da comunidade, das relações possíveis entre os mesmos, além da escola, que também tem a sua participação. Passemos agora às análises do segundo texto. Quanto ao segundo documento, acessado durante o segundo estágio realizado neste curso, pode-se dizer que as informações contidas no texto, apesar de não terem um embasamento evidente em pesquisas científicas, assim como o primeiro documento, dizem muito sobre as representações sociais da comunidade escolar em relação à comunidade como um todo e sobre os alunos que frequentam regularmente essa escola. Como já mencionado anteriormente, foi a gestora da escola que escreveu o segundo documento. Nele temos palavras que referem a comunidade aos alunos como carentes, com dificuldade de aprendizagem, família desestruturada e com problemas de uso de drogas. Além destes estigmas, há também presente a concepção de que a carência afetiva deve-se ao processo de separação dos pais. Somado a isso, as problemáticas de cunho social, como vícios, privação de liberdade e prostituição, são motivos justificadores das dificuldades dos alunos da escola. Assim como no documento anterior, as generalizações são comuns. Contudo, a leitura deste segundo documento suscitou a reflexão de que tais adjetivos e generalizações pressupõem deficiências, que ora estão no campo afetivo, como a questão da carência, ora no campo cognitivo, as dificuldades de aprendizagem que aparecem no texto, ora no campo social, a família desestruturada, ora no campo do comportamento, por exemplo, o uso de drogas. Desta forma, podemos dizer que as representações sociais não estão direcionadas apenas para um aspecto do aluno e de sua família, mas atingem diferentes dimensões do ser humano.
Qual seria a funcionalidade dessas representações sociais? Qual a performance que se sugere a partir delas? Assim como no documento anterior, podemos pensar que tais representações estigmatizam e reduzem as pessoas às condições que lhes são imprimidas, minimizando as potencialidades e maximizando deficiências, se é que de fato existem tais deficiências, transformando por meio da linguagem condições situacionais em aparentemente permanentes. A performance sugerida dessas representações sociais é de pessoas incapazes, impotentes, desprovidas de qualidades, marcadas pela sua condição social, cultural, sujeitas fortemente ao fracasso social e educacional. Também foi central neste documento a questão da carência. Podemos dizer que a representação social de que os alunos são carentes é uma frequente nas duas escolas, pois no cotidiano das inserções realizadas, ouvi de muitos professores que os alunos são carentes. Podemos pensar que se já concebemos o aluno como carente, com dificuldade de aprendizagem, porque a família é desestruturada, e por tantos outros motivos analisados aqui, tal concepção pode interferir substancialmente nas práticas de gestão e, consequentemente, no desenvolvimento do processo de ensino de aprendizagem, no processo de ensino-aprendizagem. E foi isso, que eu considerei como resultado. A análise, como produto aí dessa pesquisa, a análise dos documentos não nos permite afirmar que as representações sociais da escola, do corpo funcional da escola, estão influenciando negativamente na formação de uma rede social, que contemple aí a aprendizagem em diversos espaços. Não dá para falar isso porque eu fiz análise somente dos documentos. Eu não posso fazer como os documentos fazem, generalizam. Então, eu não posso fazer esse mesmo movimento de generalizar, a partir dos documentos que esta concepção está influenciando. Apesar de vislumbrar essa hipótese, eu não consigo dar conta dela, porque a minha limitação é grande em relação somente aos documentos. Não tem como eu afirmar, apesar das experiências em sala de aula, não podemos dizer que todas as professoras são iguais, que todos os processos de ensino-aprendizagem ali são guiados por esta concepção. Inclusive, uma das escolas foi a diretora somente que escreveu o texto. Então, não é possível afirmar, mas foi possível verificar, através da análise das representações sociais, o quanto isso pode ser realmente prejudicial ou não, quanto a concepção que se tem do aluno, que se tem da família, pode contribuir para o fortalecimento de uma rede social a favor da aprendizagem. Acredito que o resultado maior, o ganho maior, é um movimento de análise e de reflexão a respeito da formação de uma rede social em que a escola seja de fato atuante, participante, e que ela entenda que ela pode fazer isso, que ela pode inclusive mobilizar, entender e trazer pessoas, instituições para compor o seu papel, para que ela consiga cumprir melhor o seu papel. E bom, eu acho que é isso, tá certo? Um beijo para todos, obrigada. Desculpa a demora.